Olá, a paz do Senhor Jesus. Ai, eu tô um cisco aqui no meu olho. A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Para mim é uma alegria imensa estar aqui, mais uma vez. E aquilo que é importante para mim, serviu para mim, de repente sirva para você também. E essa semana, por mais que eu tenha feito alguns atendimentos e manejos de ansiedade, o negócio essa semana foi comigo mesmo, né? Então serviu para mim mesmo e eu vou compartilhar com vocês. A gente tem algumas técnicas de manejo de ansiedade que são bem legais. Um deles é a focalização, da gente pensar, tem algo acontecendo comigo, o que não está bem comigo? E tentar olhar para as sensações do corpo, né? Meu coração está acelerado, por exemplo, minha mão está suando. E aí, por que meu coração está acelerado e a minha mão está suando? Aí pensa, porque eu tô com medo. Aí você começa, tá com medo do quê? Não sei. Mas vamos lá, dá uma cor para esse medo. Dá uma face para esse medo. E a partir do momento em que a sua cabeça vai personificando esse sentimento, ele vai fluindo e vai saindo de dentro de você. Todas as vezes que a gente dá personalidade a uma emoção, é como se a gente fosse tirando ela de dentro da gente. Então, é a focalização, que é uma técnica bem legal. A outra que eu já disse aqui anteriormente é dar lugar aos sentidos. É o que você está vendo, o que você está ouvindo, qual é a temperatura dos seus pés, a temperatura da sua mão, o que você está sentindo, qual o cheiro, e ir analisando e consultando os sentidos e ir regulando a respiração até que a crise de ansiedade passe. Mas essa semana eu tive uma semana muito punk, de muitos atendimentos longos, e assim, e foi muito legal que assim, onde eu achei que eu ia ter uma válvula de escape, foi outro atendimento. Então, foi uma semana, foi meu aniversário, enfim, demandas no serviço, problemas, né, que eu tive que resolver. Então, assim, até os meus atendimentos com os pais, porque apesar de eu atuar como pedagoga, nessa semana eu tive que lançar a mão dos meus instrumentos psicológicos e terapêuticos para resolver uma questão pedagógica. Então, assim, resumo, essa semana foi assim, punk e pauleira para mim. Eu tô fazendo agora vocês de meus terapeutas. Olha, gente, essa semana foi punk. E eu me vi com uma ansiedade. E eu comecei a procurar, é medo não, é raiva não, é pânico não, é angústia não. E eu fiquei procurando a raiz da minha ansiedade e eu não encontrei. Até que eu senti uma dor de cabeça bem aqui, ó, aqui em cima. E eu falei, caramba, será que é vista? E fui ler. E lendo. A minha dor de cabeça foi passando. Eu falei, pô, vista não é. Eu falei, cara, que tipo de ansiedade é essa? Que os sintomas diminuem com leitura. Pensamento acelerado. Gente, o pior sintoma da ansiedade, ao meu ver, comenta aí para vocês qual é o pior sintoma de ansiedade para vocês. Para mim, ao meu ver, é o pensamento acelerado. É aquela sensação que você pensa no mundo e não está pensando em nada, sabe? É aquela sensação de que a sua cabeça está pensando em várias coisas, mas quando você senta para poder colocar cada coisa no seu lugar, você vê que nada depende de você e você só está gastando mufa. Eu falei, gente, eu tô com o pensamento acelerado. E não sei, quem me conhece sabe, né, que eu tenho aí um quadro hiperativo, não diagnosticado ainda, porque eu não procurei
ver, porque não quero saber não. Mas assim, eu tenho todos os sintomas de uma pessoa hiperativa, mas eu fiquei com o pensamento acelerado. E assim, eu fiz uma técnica que deu certo comigo e talvez dê com você. E no desenvolvimento dessa técnica, eu achei um texto bíblico sobre o assunto. Filha, eu tô gravando, tá bom? Ó. Então, assim, eu vim pra cá porque você tava pra lá. Quer que eu vá pra lá? Filha, quer que eu vá lá pra sala? Não. Você vai? Não. Vai ficar quietinha? Então tá bom. Então, assim, à medida que eu fui fazendo essa técnica, eu fui... Na verdade, tem um livro, gente, leiam se vocês puderem. Se vocês quiserem, me chamem no WhatsApp que eu compartilho com vocês. Ansiedade, do Augusto Cury. E, na verdade, eu comecei a ler esse livro porque eu estava com um sentimento de ansiedade. Eu comecei a ler, como eu já li várias vezes, e fui ler de novo. E aí foi quando eu percebi que lendo, porque o ler, a atividade física, tudo aquilo, o limpar um chão, lavar uma louça, todos os trabalhos que são manuais ou que codificam, tipo tocar um instrumento, tudo isso vai desacelerando o pensamento e vai diminuindo as sinapses. É como se fosse harmonizando os pensamentos e isso vai diminuindo essa sensação de ansiedade por pensamento acelerado, tá? E depois que eu consegui desacelerar o meu pensamento, eu estava tocando piano, porque eu estou tentando aprender a tocar teclado, e também fui ler, que são as duas coisas que eu costumo fazer quando eu quero desacelerar o meu pensamento. E depois eu fiquei pensando, depois que eu desacelerei os meus pensamentos, eu fiquei pensando o que estava acelerando os meus pensamentos. E aí eu atendi um caso só essa semana de pensamento acelerado, né? Ansiedade por pensamento acelerado. E assim, casou muito as razões pelas quais eu, né, e o paciente depois estávamos ambos com pensamento acelerado. Eu tratei o meu, né, manejei o meu pensamento acelerado num dia e no outro eu manejei o paciente com pensamento acelerado. É claro que duas pessoas que tiverem o pensamento acelerado no mesmo momento, nenhuma vai conseguir manejar a outra, né? A gente tem que ter... É por isso aí que você que faz terapia tenha um terapeuta, tá? Esse negócio de que eu sou meu próprio terapeuta, gente, isso não existe, tá? Por favor, pelo amor de Deus, vá buscar terapia. Você que é terapeuta, vá fazer terapia. Você também precisa desse suporte, tá bom? Pois bem, e aí eu fiquei pensando em coisas que poderiam tirar a minha ansiedade, tirar a harmonia dos meus pensamentos. E eu baseei isso em um versículo. E a gente vai começar por esse versículo e através desse versículo a gente vai enumerar as causas que fazem com que a gente fique com ansiedade por causa de síndrome de pensamento acelerado. Bem verdade, gente, que antes de falar desse versículo eu preciso dizer isso. Uso de tela acelera o pensamento, tá? Ah, eu vou ler um livro, vou ler online. Gente, opte pelo livro, opte pelo tato do livro, tá? Ou então vá andar, vá se mexer, vá dançar, vá tocar, enfim. O uso de tela por período prolongado pode sim afetar a sua ansiedade e aumentar aí a sua síndrome de pensamento acelerado. Outra coisa, se você tem um serviço que demanda muito da sua mente, sabe? Você é vendedor, faz cálculo o dia inteiro, ou você lida com todo tipo de gente, ou faz acúmulo de funções,
O seu cérebro ele está se acostumando a se acelerar. Eu não sei se você já está nesse episódio, nesse patamar, aonde o tédio te chateia, né? Aonde o silêncio te faz mal, aonde a ansiedade te perturba. Se você não consegue ficar 1 hora, né, orando em silêncio, né, pensando, meditando, se você não consegue ficar 1 hora lendo ou escrevendo ou fazendo qualquer coisa nesse sentido, né, se você está sempre em 220, se a solidão te perturba, né, se você é aquele tipo de pessoa que não separa um final de semana para ficar em casa simplesmente para não fazer nada, o ócio, por incrível que pareça, o não fazer nada é saúde mental. Se você não consegue ficar sem fazer nada, você já tem aí algum probleminha aí de pensamento acelerado e você precisa ir treinando o seu cérebro ao ócio, tá? Treinar o seu cérebro a não fazer nada, tratar o seu cérebro para descansar. Tem gente que não consegue descansar porque o cérebro já está viciado em viver a síndrome de pensamento acelerado. E aí o corpo até descansa, mas o telefone vive na mão. Então, assim, o cérebro vai acelerar, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, para desacelerar, você precisa condicionar ele. Tem que apertar mesmo o freio e falar, não, cérebro, você vai ficar sentado aqui quieto. E aí, treina o teu cérebro. Hoje você vai ficar deitado, olhando pro teto 15 minutos. Amanhã você vai ficar meia hora. E condiciona o seu cérebro a não fazer nada, a não pensar em nada. Isso é importante para a sua saúde mental, para evitar aí a síndrome de pensamento acelerado. Muita hiperatividade em crianças e em adultos não é hiperatividade, é síndrome de pensamento acelerado. Mas vamos falar aí. Vamos voltar. A Bíblia, Jesus diz o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus, não é isso? E a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, diz assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas, irmã Larusca, o que isso tem a ver com síndrome de pensamento acelerado? Todas as vezes que te faltar justiça, paz ou alegria, você terá um comportamento ansioso e vai ter um pensamento acelerado. Não vou dizer que você vai ter uma síndrome de pensamento acelerado. Eu não vou dizer que você vai ter um transtorno de ansiedade. Não estou falando isso. Mas todas as vezes que te faltar o reino, ou seja, que te faltar justiça, que te faltar paz e te faltar alegria, você vai entrar em um estado de pensamento acelerado. Pois bem, vou explicar da questão da justiça, tá? O que acontece? O seu cérebro, por incrível que pareça, o nosso cérebro ele age com justiça. O nosso cérebro, ele é um cérebro equivalente. O nosso cérebro é um cérebro recíproco. O nosso cérebro, ele foi treinado e preparado para relações iguais e recíprocas e saudáveis, tá? Quando a gente está numa relação que é desigual, o nosso cérebro, ele detecta que ali tem uma disparidade, que ali não tem uma harmonização. E aí, quando existe uma desarmonização, o seu cérebro fica tentando harmonizar o que não dá para harmonizar. Vou dar um exemplo. Todos os dias, às terças, você vai na casa do seu amigo. Né? Não, aliás, todas as terças você vai na casa do seu amigo.
e todas as quintas o seu amigo vem na sua casa. Isso é recíproco, tá tudo bem, sem problema nenhum. Se na terça você for para a casa do seu amigo e na quinta ele não vier na sua casa, automaticamente o seu cérebro vai buscar uma harmonização do que a princípio está desarmônico. Por que ele não veio? O que aconteceu? Ele se chateou? Ele se aborreceu? Ah, meu Deus, será que ele não gostou? Será que eu... Entendeu? Isso é o pensamento acelerado. É a sua cabeça tentando harmonizar o que não dá para harmonizar. Tá? Vou dar um outro exemplo. Quem trabalha com vendas aí, né? Quem trabalha com venda e a pessoa pega as mercadorias de você e não paga. E se você for ver bem, toda pessoa que vende alguma coisa, ela sempre vai dizer: o problema não é nem o dinheiro, o problema é não dar uma satisfação. Porque a satisfação é o que harmoniza o pensamento e não deixa o pensamento acelerar. Quando uma pessoa está te devendo algo e você não fala para ela se você vai pagar, se não vai pagar, quando vai pagar, a data que vai pagar, a pessoa que te vendeu, ou seja, a pessoa que está em desarmonia na relação, ela vai ficar: caramba, não vai me pagar não? O que aconteceu? Não me pagou por quê? Aí a pessoa liga, você não atende, o cérebro fica ruminando uma maneira de harmonizar essa relação financeira que a princípio está desarmonizada. Então, para a gente ter um pensamento tranquilo, a gente precisa criar nas nossas relações ou buscar nas nossas relações justiça. Então, é importante que nas relações que você desenvolve no seu meio, é necessário que tenha justiça, é necessário que tenha reciprocidade, é necessário que haja equivalência, para que o seu cérebro não fique pensando, tentando achar uma resposta para o desequilíbrio e a desarmonia dessa relação. Quais são os tipos de relação que nós temos que buscar harmonia? Exemplo, relações familiares. Você é justo com a sua esposa? Você é justo com os seus filhos? Esposa, você é justa com o seu esposo? Você é justo com os seus filhos? Essa relação que vocês têm, isso está sendo justo? Qual é o seu papel na família? Qual é o papel dos seus filhos na família? Qual é o papel da esposa na família? E aqui eu não sou tão ignorante a ponto de dizer que existem papéis que são pré-estabelecidos, porque isso é mentira, na prática não funciona. Tá? Pelo amor de Deus, vem falar que pra mim porque o homem é para isso, mulher é para aquilo, e eu já conheço ser humano suficiente para entender que hoje em dia o negócio não é bem assim, não. Entendeu? Então, assim, tem famílias que a mulher vai trabalhar, tem famílias que o homem vai trabalhar, tem família que os dois vão trabalhar, e isso é família, tá? Pelo amor de Deus, não vem aqui falar coisa que para magoar o irmão, não, tá? Cada um com as suas realidades e cada um faz o que pode, tá? Mas, assim, qual é o papel dessa mulher nessa família? Isso foi acordado? Isso foi conversado? Né? Porque o combinado não sai caro, principalmente para a mente. Qual é o papel desse homem? Isso foi acordado? E aí, qual é o papel desse esposo, né, em relação a essa mulher? Qual é o papel dessa esposa em relação a esse homem? Isso foi acordado? Isso foi combinado? Uma coisa muito importante que eu preciso falar em relação à vida conjugal, em relação à intimidade do casal, é: o que está sendo combinado nessa vida conjugal? O que está sendo combinado nessa intimidade? Está sendo combinado alguma coisa? É bom, porque assim, às vezes existem caraminholas que entram na cabeça do casal e às vezes é só uma questão mesmo de deixar claro, de deixar justo e claro as relações, né? Vou dar um exemplo torpe, dar um exemplo assim, bem nada a ver. Exemplo, se assim, o dia do encontro do casal
for uma vez por mês, todo dia 15, isso é o combinado. Agora combine e cumpra, porque se for dia 16 e você não fala nada, a esposa não fala nada, aí vai entrar o cérebro desarmônico, com aquela injustiça, porque algo foi acordado e não foi cumprido, e aí entra-se o estresse, entra-se a invasão de pensamentos, abre-se as janelas killers aí para quem gosta do assunto, e aí, enfim, aí isso desgasta a relação, isso a pessoa fica estressada, fica ansiosa, e aí fica aí com os pensamentos acelerados. Então, gente, justiça. Tenham justiça nas relações que vocês desenvolvem, tá? Não compre mais do que você pode pagar, porque o seu cérebro entende que isso é uma relação desarmônica. Então você vai ficar preocupado, com a cabeça quente, pensando em como pagar uma coisa que você não vai conseguir pagar. Preze pela justiça nas suas relações para você ter saúde mental, tá bom? Outra questão é justiça com você. Você precisa ser justo com você, tá? A Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. A gente tem que ser justo com o outro, temos que ser justos conosco, tá? Não permita que os outros façam com você aquilo que você não faz com os outros. Filha, aquilo que você não faz com os outros. Então, se você não dá fora nos outros, não permita que as pessoas deem fora em você. Diga, não gosto desse tipo de brincadeira. Se a pessoa está tratando você mal, seja justo, fala, olha, você está me tratando mal, não gosto desse comportamento. Se a pessoa está sendo bruta com você, está sendo arrogante, ignorante com você, fale, não gosto desse comportamento. Não gosto que você seja grosso e arrogante assim comigo. Eu não estou sendo assim com você. É necessário que você seja justo com você. Você não pode fazer mais pelos outros do que você faz por você. Todas as vezes que você desenvolver uma relação de justiça com você, você vai ficar ansioso e vai ficar com o pensamento acelerado. E pasme, quando a gente cria, isso é um domínio, tá? O domínio de atenção à necessidade dos outros. Isso é um domínio, uma forma de pensar, tá? É um domínio desadaptativo, é um esquema desadaptativo. Mas assim, em casos mais brandos, quando você está voltado a ser justo com os outros e ser injusto com você, a mesma coisa acontece. A sua cabeça vai ficar pensando, por que eu fiz isso? Por que eu estou sentindo assim? E existem casos que os sistemas desadaptativos são tão enraigados no inconsciente que você fica com esse pensamento acelerado e nem sabe por quê. Porque essa desarmonia, essa injustiça com você mesmo está lá no inconsciente. Então, assim, seu pensamento está muito acelerado, para e pensa, estou sendo justo comigo? Eu estou pagando mais do que devo? Estou fazendo mais do que posso? Estou contribuindo mais do que consigo? Estou doando mais do que recebo? Você precisa parar, estou sendo justo com as minhas relações de negócio, de tempo, de palavra. Procure ser justo com você. Poxa, você comprou uma camisa para o marido, uma camisa para o filho, compre agora uma camisa para você. Você comprou um sapato para o marido, um sapato para o filho, agora compre um sapato para você. Você comprou um cordão para o filho, comprou um cordão para o marido, agora compre um cordão para você. Seja justa com você. Tá certo? Maravilha. Quanto tempo que você gasta com a família? Separe um tempo para você. Quanto tempo você gasta com o emprego? Separe um tempo para você. Todas as vezes que você também for justo com você, você vai evitar episódios de pensamento acelerado. Se você não fizer isso, seu cérebro vai acelerar, tá certo?
Todas as vezes que tiver uma desarmonia, o seu cérebro vai ficar com o pensamento acelerado, tentando buscar uma forma de harmonizar o que não dá para harmonizar, tá certo? Outra questão. Então, a Bíblia diz o seguinte: o reino de Deus é paz, é justiça, antes de qualquer coisa, tá? Então, quando você age com justiça, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua qualidade de vida, você foge aí 30% de um risco de ter um pensamento acelerado, certo? Segunda coisa que afasta a gente do pensamento acelerado: paz. Assim, gente, como a gente abre mão da nossa paz por causa de nada? Eu fico chateada comigo mesma, às vezes. Porque assim, vem comigo. Se um ladrão roubar a sua televisão, você vai deixar? Não. Se um ladrão entrar na sua casa, um irmão, um parente, entrou na tua casa e falou: aí, eu vou levar tua televisão. Tu vai deixar? Não. Agora, o parente, o amigo, o colega entra na tua casa, rouba a tua paz e tu deixa. Eu não consigo entender isso, gente. Aí tu fica nervoso, chateado, irritado, com um monte de neurotransmissor ruim correndo dentro de você. E você deixa, tu dá de bandeja assim a tua paz. Sabe? Às vezes assim, exemplo, se tu acabou de limpar o teu quintal, aí o teu vizinho joga um monte de lixo lá no teu portão. Você não vai deixar ele jogar lixo no teu portão. Agora, existem pessoas que se aproximam de você, jogam um monte de lixo emocional em cima de você e você deixa. Como se a sua cabeça valesse menos do que o concreto lá no teu quintal. A tua cabeça vale mais do que a tua televisão. A tua cabeça, tua saúde mental vale muito mais do que o teu concreto na calçada. E às vezes você tem mais amor pela televisão e pela estética do teu portão do que pelo que você armazena na sua cabeça. Porque a gente tem a ilusão, que aí nunca teve um transtorno de ansiedade, quem nunca teve uma depressão, a síndrome do pânico braba, não tem essa noção. A gente acha que a cabeça é um órgão que não cobra dívida. É engraçado, né? Todo mundo pensa: não come açúcar não, que vai estragar o dente. Não come muita gordura não, que vai estragar o coração. Irmão, e um monte de pensamento ruim, um monte de atitude que rouba a tua paz faz mal pro teu cérebro. Assim como açúcar faz mal pro dente, e assim como comer gordura faz mal pro coração, e não é bem assim não, tá? Mas eu tô só usando o ditado popular, tá? Assim como comer muita gordura faz mal pro coração, pensar um monte de coisa ruim, guardar um monte de coisa ruim, ser lixo emocional das pessoas, deixar qualquer um roubar a sua paz, também gera prejuízos mentais. E vou falar, remédio para diminuir a glicose é mais barato do que remédio para depressão, tá? Remédio para diminuir o colesterol é muito mais barato do que remédio para síndrome do pânico, tá? Então, cuide do seu coração? Sim. Cuide dos seus dentes? Sim. Mas também cuide da sua mente. Cuide da sua mente, porque se você ficar extrapolando a sua mente, ela vai te pedir conta e não é barato. Psicólogo é caro, psiquiatra é caro, remédio, tratamento terapêutico, remédio de uso psicotrópico é caro, tá certo? Então, fica ligado aí. Mas voltando. Seja justo. Seja justo com você, seja justo com a sua família, seja justo com os seus, tá certo? Assim como você é com os outros. Segundo, não permita que nada roube a sua paz. Perturbou? Tu logo pensa: ai meu Deus, não tenho dinheiro para pagar a terapia não. Então não vou deixar essa pessoa me perturbar não. É assim. A pessoa veio, falou qualquer coisa, fez uma fofoca, fez uma intriga, arrumou uma confusão.
Ai, gente, olha, a caixa de Rivotril tá muito cara, consulta no psiquiatra tá muito caro, eu não tô podendo abrir mão da minha paz assim, não, de bandeja, não. Então, não permita que nada roube a sua paz. Porque se você deixar a pessoa entrar na sua casa e roubar a sua paz, vai ser pior do que roubar a sua televisão. Porque você vai ficar pensando, ai, devia ter feito, devia ter falado. Porque desarmonizou, devia ter feito, devia ter falado, devia ter isso, devia ter aquilo. E, irmão, repreende isso, entendeu? E se essa pessoa entrou na tua casa para tentar roubar a tua paz, você bloqueou, não deixa ele entrar de novo, irmão. Vou aí tomar um café. Ah, irmão, tô ocupada. Ah, vou aí fazer um lanche. Não, irmão, não, tô ocupada. Ah, vou aí orar com você. Não, irmão. Ah, vou te ligar, gente. Nem todo áudio de WhatsApp você tem que abrir, não. Você sabia? Você sabia que nem toda ligação você tem que atender? Você sabia que nem todo áudio de WhatsApp você tem que abrir? Você sabia que nem toda conversa você precisa abrir? Oh, glória, aleluia, não é? A pessoa fala o que quer, mas você tem o direito de ouvir ou não. A pessoa escreve o que quer, mas quem vai decidir se vai ler ou não é você. A pessoa joga o lixo aonde ela quiser. Se você vai abrir a sua cabeça para depositar o lixo, isso é responsabilidade sua. Tá certo? Reino de Deus é justiça e paz. Todas as vezes que você abre mão da sua paz por qualquer motivo, você está abrindo mão do reino de Deus na tua vida. Olha que sério. O reino de Deus não é para ninguém ficar doente mental. Se seguir os scripts, fica todo mundo bem. Tá certo? Cuide da tua paz. Filtre os estímulos estressantes. Cores fortes está te estressando? Um acorde, irmãos, lá na minha igreja, Jaqueline, ó, te amo, tá? Te amo. Mas eu vou falar mal só um pouquinho. Os jovens da minha igreja, eles estão aprendendo a tocar, né? Eu, como não sei tocar nada, então eu dou glória a Deus pela vida deles. Mas sabe que quem tá tocando, quem tá aprendendo a tocar, toca desafinado, né? Toca fora de tom. E o que acontece? Dependendo do barulho, eu fico estressada. Por quê? Por causa dos estímulos estressantes. Então, o que eu faço? Eu vou para a porta da igreja. Porque eu estou me protegendo de estímulos estressantes. Lugares muito barulhentos, lugares com cores muito fortes, são muitos estímulos. Você ficar o dia inteiro virando a tela no TikTok, cada TikTok é uma mensagem diferente. Isso são estímulos estressantes. Vai ler, vai pelo menos ver um filme. Tá certo? Não fique horas e horas e horas e horas no TikTok, pelo amor de Deus. Isso são estímulos estressantes. Isso é Augusto Cury que fala, tá bom? São técnicas do que a gente deve fugir para evitar os pensamentos acelerados, tá? Proteja suas emoções como você protege a sua televisão, tá? Gerencie seus pensamentos. Quando alguém lançar um pensamento, oi, ei, tô ocupado. Quando alguém falar algo para você que você não concorda, é só você falar. Psicólogo, psiquiatra e remédio tá caro. É a opinião dele, eu não tenho nada a ver com isso, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua forma de pensar e ponto. Gerencie os seus pensamentos, tá? Então, quando você começar, o seu pensamento começar a ficar acelerado, senta, pega um papel e começa a escrever, tá? O que eu tô pensando agora? Escreve. O que eu tô pensando agora? Escreve. O que eu tô pensando agora? Escreve. Enumera tudo que tá bagunçado, acelerado, louco na tua cabeça, porque quando você parar para enumerar, automaticamente o pensamento vai desacelerar. E aí, quando você elencar todos os seus pensamentos, você vai ver qual é o que você pode fazer alguma coisa e qual é aquele que depende de outra pessoa fazer. Aquele que depende de você, faça. Ou planeje fazer. Tipo, tô muito preocupado com a minha saúde. Tô muito preocupada com a minha saúde porque eu tô fora do peso. Aí eu fico, tô muito gorda.
Ai, meu Deus do céu, eu vou ficar sem roupa. Ai, meu Deus. Aí eu boto lá. Estou gorda. Tô perdendo roupa. Tá certo? Aí, ó, não tô gorda. O que eu posso fazer agora? Nada. Mas o que eu posso fazer amanhã? Ir pra academia. Passar no sacolão. Ah, eu vou ficar sem roupa. O que eu posso fazer agora? Nada, porque eu não tenho dinheiro. Tenho que esperar virar o mês. Então, no começo do mês, vou ao Mercadão da Washington Luiz. Entendeu? E aí faz isso, você já vai perceber que o seu pensamento vai desacelerar. E quando seu pensamento começar a acelerar de novo, ai, tô gorda você, mas vou pra academia. Ai, vou ficar sem roupa, mas mês que vem vai dando soluções para esses pensamentos acelerados na sua cabeça. Tá bom? Gerenciando o pensamento, tá? Próximo. Pense antes. Aí a pessoa fica com o pensamento acelerado. A pessoa fica com o pensamento acelerado. Fica gastando aí fósforo lipídio da mente, né? Aí, na hora de pensar para tomar uma decisão, o cérebro tá tão cansado que não pensa. E enfia os pés pelas mãos. Então, assim, e isso é extrair agora, vou até espiritualizar isso, tá, irmãos? Isso é muitas das vezes, isso é estratégia de Satanás, tá? Às vezes, o que Satanás faz? Ele joga um monte de situação na tua cabeça de medo, de culpa, te deixa hipervigilante. Ah, por quê? Porque vai ter uma hora que você vai... Ele estressa, acelera bastante os teus pensamentos para você tomar uma decisão. E quando você vai tomar essa decisão que é importante, você toma essa decisão errada porque você tá com a cabeça cheia. Entendeu? Então, assim, na hora que você tiver que tomar uma decisão que foi importante, não tome essa decisão de supetão. Se você tem o pensamento acelerado. Agora eu preciso pensar nisso. O que eu vou fazer? Prós, contras. Coisas boas, coisas ruins. Para depois tomar uma decisão. Tá? Você que tem pensamento acelerado, tem a mania, por causa do cansaço cerebral, de tomar decisões sem pensar. Tomar decisões sem medir, tá? Então, toda vez que você for tomar uma decisão, toda vez que requererem de você uma decisão, pare e pense, tá bom? Não vá para casa, pare, pense, escreva, desacelere seu pensamento para você poder tomar uma medida cabível. Por quê? Porque tomar decisões sem pensar vão gerar outros pensamentos que vai gerar culpa, vai gerar outras coisas que podem acelerar o seu pensamento. Então, ó, para não entrar na síndrome do pensamento acelerado, justiça, harmonize as suas relações. Segundo, busque paz e não permita que nada roube a sua paz. O lugar tá roubando a sua paz, você não é uma árvore, saia de lá, tá? Alguém tá falando perto de você, está roubando a sua paz, tape os ouvidos e saia de lá. Se uma mensagem, você tá rolando uma mensagem, tá roubando a tua paz, para de ouvir. Se uma reportagem tá roubando a tua paz, desligue a TV, tá? Não priorize a sua paz. A Bíblia não está escrito, buscai primeiro o reino? Então, busca primeiro o reino, justiça e paz. Maravilha, glória a Deus. Ó, ela não tem paz. Deus do céu. Eu vou falando alto, ela vai falando alto junto comigo. Ela vem na mesma cadência. Alegria. Filha. Alegria. Gente, o reino de Deus é paz, justiça, paz e alegria. Um cérebro sem lazer, ele adoece. Certo? Isso não sou eu que estou falando. Pode pesquisar aí, tem vários artigos aí de pessoas que trabalham. E vou falar um negócio para vocês. Trabalho em igreja, por isso que é trabalho em igreja. Também é trabalho, tá? Obra em igreja também é obra. Ministério também é trabalho. Ah, que o meu prazer
é estar na casa do Senhor. Mas dependendo da situação que você viva no ministério, também é um trabalho. Eu acho lazer sentar, ouvir o culto e ir embora. A partir do momento que eu presto algum tipo de serviço, é trabalho sim, tá? Que fique isso claro. Estressa tanto quanto, ocupa tanto quanto, tá certo? Requer da mente tanto quanto. Por isso que é obra, porque dá trabalho, obra dá trabalho, tá? Então, assim, busque, exemplo, ir para o culto, dirigir o culto, é trabalho? É trabalho. Mas sair depois para comer um lanche é lazer. Entende? Entendem? Exemplo, se você vai para subir o monte, para orar, para buscar, para guerrear espiritualmente, é trabalho. Mas se você vai para esticar as pernas e olhar aquela paisagem, é lazer. Então você precisa separar momentos de lazer, sair com a família, passear, bater uma perna no shopping para tomar um sorvete que seja. Vá passear. Tô falando isso para mim também, tá, irmão? A espada que tá cortando aí, tá cortando aqui também. Fica a dica. Não tá doendo só aí, não. Negócio de você ir em culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e não separar um momento de lazer para sua família ou para você, isso vai acabar te estressando. Isso vai acabar te adoecendo. O reino de Deus é alegria. Então, alegria, momentos de contentamento, gente. Momentos de contentamento. Fiz uma boa comida, caramba, hoje eu cozinhei bem. O dia que você se arrumou mais, ficou bonita, tira uma foto e fala, hoje eu tô gata, hoje eu tô gato. Né? Hoje você desenvolveu seu serviço muito bem, tenha contentamento. Caramba, hoje eu esculachei no setor, hoje eu tirei onda. Olha o meu serviço, olha a minha organização. Tenha contentamento naquilo que você faz. Provérbios diz que o prazer do trabalho é o contentamento. Tenha contentamento. Fique feliz com as suas vitórias, com as suas conquistas. Se você cantou bem na igreja, você não está diminuindo o outro que cantou mal. Não é isso que eu estou falando, não. Mas se você fez um acorde diferente, se você fez uma batida diferente, se você cantou diferente e foi bom, tenha contentamento. Isso é um talento, é dado por Deus. Fala, caramba, glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor, que eu melhore cada dia mais. Tenha contentamento. A glória é a Deus, mas tenha contentamento. Fique feliz pelas suas conquistas, tá? Outra questão que gera alegria. Risos. Gente, vá ver um filme de comédia. Vá contar piada. Vá na casa daquele irmão bobo. Sabe aquele irmão bobo? Aquele irmão que conta piada, que faz todo mundo rir? Então, pastores, em nome de Jesus, chama aí alguém de bom humor, sabe? De vez em quando, para pregar na sua igreja, para dar uma ventilada, sabe? Poxa, às vezes você vai na igreja, você apanha. Ai, pelo amor de Deus. Ai, às vezes eu quero, sabe? É tão bom quando você escuta uma palavra assim, que vem com humor, que vem com leveza, sabe? É tão gostoso. Então, assim, ria, meus irmãos. Riam. Vá ver um filme de comédia. Vá andar na praça. Vá falar nada com nada. Vá fazer piada, sabe? Vá ouvir pregações bem-humoradas, tipo Cláudio Duarte, sabe? Cola com gente bem-humorada, isso faz bem para a saúde mental, sabe? Então, assim, tenha contentamento com as suas conquistas, busque momentos de lazer, busque satisfação com as coisas que você faz e ria. Rir faz bem. Então, vamos lá. O que, irmã Larusca, que eu posso fazer para diminuir a síndrome do pensamento acelerado? Engraçado, que olha o que Jesus diz, né? Jesus diz o seguinte, ó. Não sejam ansiosos por coisa nenhuma. Olha o lírio no céu, a ele, ajudando a gente a ativar os sentidos. Aí,
Depois ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ó, e ele ainda fala justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, sejam justos com os outros, sejam justos com vocês mesmos, protejam as emoções, protejam a mente, não permita que as pessoas joguem lixos emocionais na sua cabeça, tá certo? Busque paz quanto o produto mais caro que existe nesse mundo. Nada pode roubar a sua paz. Dinheiro nenhum, companhia nenhum, ministério nenhum, relação nenhuma pode roubar a sua paz. Eu vi Jesus sendo crucificado, atribulado, né? Atribulado não, eu vi Jesus crucificado, mas não vi Jesus atribulado. Jesus não perdeu a paz. Jesus andou com Judas e não perdeu a paz. Jesus foi perseguido e não perdeu a paz. Jesus perdeu o melhor amigo, ressuscitou, mas não perdeu a paz. Jesus viu seu primo sendo degolado e não perdeu a paz. Porque a nossa paz não está aqui, nossa paz está no reino de Deus. Então não permita que Satanás nem ninguém roube a paz que Jesus plantou no seu coração. E por fim, o último, a alegria. O reino de Deus é justiça, paz e também é alegria. Então alegre-se, abrace, faça piada, ria de coisa com nada, seja feliz, seja alegre, tenha contentamento, alegre-se pelas suas conquistas, alegre-se pela sua beleza, alegre-se pela sua inteligência, pelo seu coração, pelo seu dom de cozinhar, pelo seu dom de orar. Alegre-se com a sua casa. Quando você limpar a sua casa, você pensa, caramba, hoje eu dei uma faxina espetacular. Olha como eu sou uma varoa valorosa. Contente-se, alegre-se, ria. Uma coisa muito gostosa para fazer a gente rir e se aproximar de criança. Se você tem filhos, passe tempo com seus filhos, riam com seus filhos, riam de nada com eles. Quando eu quero rir, que eu não tenho muito motivo para sorrir, eu começo a sorrir do lado da Masa e ela começa a rir também, a gente começa a rir de nada. Isso é o contentamento daqueles que têm o reino de Deus. Cuide da sua mente, evite os pensamentos acelerados, tá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, principalmente saúde mental. Graça e paz da parte de Deus. Beijo no coração.